Saúda os amados ouvintes, é o seu pastor Luiz Carlos. Grato a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês para ministrar mais uma aula de teologia média. Na verdade, dentro do assunto principal, teologia pastoral, aula número 3, e o assunto de hoje, um ministro e o seu ministério, onde vamos procurar de uma maneira inculcar no amado aluno o que afinal é a vida de um pastor. Algumas características necessárias, algumas lições muito importantes. Nós vamos iniciar esta aula de hoje, por uma grande realidade. Tudo na vida tem uma consequência. E andar com Cristo traz suas consequências, benéficas nesse caso aqui. Observe bem, o resultado lógico de andar com Cristo. Primeiramente, Jesus mesmo disse, em Mateus 4,19, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, Jesus nos chamou tendo já um propósito em seu coração, que nós depois fôssemos e fizéssemos discípulos. Dentro disso, nós observamos o porquê que fomos a Cristo, o porquê os discípulos foram a Jesus. Na verdade, Jesus tinha um testemunho que atraía, ele atrai. E nós também, no poder do Espírito Santo, quando chamados por Cristo para a obra, também temos esse poder de atração. E é uma coisa muito interessante, que o homem que conhece a Cristo, ele fica irrequieto, ele não consegue ficar parado. Observe André, após uma única noite com Cristo, em seguida ele já buscou a Pedro, ganhou a Pedro para Jesus. E o que dizer da grande comissão, Mateus 28, 18 ao 20, onde lá está bem claro que era para a gente ir, discipular, batizar e ensinar as ovelhas. Então, está aí essa primeira introdução. O princípio é ir e ganhar almas para Jesus. Dentro do assunto desta noite, o ministro e seu ministério, também destacamos aqui a organização das atividades de um pastor. E como sempre, o foco, o alvo, o exemplo a ser seguido é o do nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo. Um detalhe importante, os ensinamentos progressivos de Jesus. Jesus não despejou uma gama grande de informações de uma só vez. Não, ele inclusive disse lá em São João 16, verso 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quer dizer, há um tempo determinado para todas as coisas, inclusive para ensinar. Um conceito semelhante nós vamos encontrar em Deuteronômio 32, a partir do verso 1, onde é claro, a palavra de Deus ela é clara através de Moisés, Quer dizer, goteje a minha doutrina, como orvalho sobre a relva. Quer dizer, é paulatinamente, com muito cuidado. Além dos ensinamentos progressivos que Jesus nos ensinou, e nós devemos agir desta maneira para com a noiva do Cordeiro, ou seja, ensinar segundo o que eles podem aprender, prepará-los para ensinar-los. Também, obviamente, a função principal pastoral, que é apacentar as ovelhas. Jesus foi e é o sumo pastor, o pastor dos pastores, o grande pastor de todas as ovelhas.
E um princípio que deve nortear a vida de um pastor, do ministro, do dirigente, é o seguinte: as ovelhas são dele, de Jesus. Elas não são nossas. Está bem explícito lá em 1 Pedro 5,4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Outro detalhe: um pastor apacenta não somente as ovelhas do rebanho, mas os seus próprios obreiros. Jesus apacentava os seus discípulos. Um exemplo disso vemos em Mateus, capítulo 13, verso 10 e 11. Acompanhem conosco. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Você compreende que aqui o ensinamento do Senhor Jesus para os seus obreiros era diferenciado. Ele o pastoreava na condição de obreiros. E você deve pastorear os seus obreiros, ou se preparar para isso quando Deus incluir você no ministério. Jesus tinha ainda um outro detalhe: seus olhos estavam sempre voltados para o ápice de sua missão. Ele tinha um alvo, um foco bem definido, né? E qual era esse foco? A cruz, a paixão da cruz, o sacrifício vicário. Ele sabia que tudo que ele fizesse, deveria fazer pensando em chegar a esse momento especial da sua vida. Ele nunca perdeu o foco. Sempre ele se direcionava, em busca desse porto seguro, esse porto final. Nunca perdeu o foco. Era clara a sua direção em todas as situações. Ele provinha essas situações, suas decisões, suas atitudes, provinha de sua submissão ao Pai, pela presença sem medida do Espírito Santo. Pastorear não é dominar segundo o nosso bel prazer, mas é seguir os ditames, da revelação de Deus através do seu Espírito para a nossa vida. Quais são as primeiras coisas que devemos fazer, ou cuidar de fazer, ou buscar? Existe um motejo popular bastante interessante sobre os arrieiros, que diz que no caminho se endireitam as carnes. Na verdade, vamos estudar, vamos orar, jejuar, santificar a nossa vida, mas muita coisa é só no trato diário do Evangelho. Vamos acabar aprendendo certas coisas. E sobre isso é importante a dependência da sabedoria do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo e a Palavra de Deus como a nossa fonte de confiança. É nela que buscamos soluções para os problemas, para as dúvidas, na verdade. Louvado seja Deus. 2 requisitos prévios que o pastor deve ter. Preste bem atenção nisso. Primeiro requisito: cuidado com as ideias próprias. Que ideias são essas, Ideias carnais, ideias emocionais, ideias intelectuais. Nós sabemos que quando nos manifestamos, 3 espíritos podem se manifestar. Um é o Espírito Santo de Deus através de nós. O outro é o espírito das trevas, Isso pode acontecer. E por fim, o mais comum é a manifestação do nosso próprio espírito. E esse nosso espírito tem que estar cativo ao Espírito Santo. Porque nas nossas ideias carnais, emocionais, quando partimos do nosso próprio intelecto,
né? Tudo fica bastante atabalhoado, nosso coração pulsa mais do que deveria, não é verdade? E observe bem, agindo assim, com ideias próprias, você vai gastar muita energia, vai conseguir às vezes até submeter a igreja à sua opinião, mas não vai alcançar os objetivos. Já ao contrário, quando você é regido pelo Espírito Santo, a própria igreja sente a necessidade da inovação, da confirmação de alguma atitude sua, prazerosamente coopera para a mudança. É muito importante ter autoridade, consciente, sim, mas autoridade que emana das nossas ações dominadas pelo Espírito Santo. Isso não vai machucar a noiva do Cordeiro, pelo contrário, vai prosperar um assunto do qual nós não podemos fugir. Talvez um dos principais negócios de um pastor. As visitas. Você sabe, as visitas aos membros da igreja, obreiros, etc. Como nos planejar para isso? Quem visitar? Como visitar? O que evitar? O que falar? Como agir? Vamos aqui a uma pequena lista que pode te ajudar. Veja bem. Procure visitar o corpo de obreiros da igreja que você vai assumir. É muito importante procurar andar em consonância com esses homens de Deus. Aí você visita suas ovelhas. E visitando as suas ovelhas, você vai tomar um cuidado de evitar a criação de diótrefes dentro da sua igreja. 3 João, o verso 9, vai nos falar sobre as preocupações de João com este obreiro, que queria a primazia. Se você não visitar, o diótrefes vai visitar. E muitas vezes para dano do ministério, para dano, perversão, contaminação das ovelhas. Visita os membros mais influentes, eles sempre vão existir, membros que são procurados pelas demais ovelhas, né? Alguns para bem, infelizmente outros para mal. Guarde bem seus ouvidos abertos em cada visita e refreie a sua língua. Tome cuidado com os partidos dentro das igrejas. Nunca emita opinião sem ouvir todas as partes envolvidas. Muitas vezes uma ovelha te conta uma bonita história, mas que não condiz com a realidade. Então, guarde sua língua, mantenha seus ouvidos abertos. As visitas devem, geralmente, ser manifestas com uma pequena mensagem do Evangelho, de consolo, uma exortação, oração, verdade? Não devem serem visitas muito longas, né? Devemos evitar visitas. Evite escrever impressões da visita, porque esses papéis, essas anotações que você muitas vezes faz com boas intenções, poderão ser mal utilizados. Então evite escrever. Procure visitar os diretores da escola bíblica dominical, depois os professores e os demais departamentos da igreja. Isso é muito importante. Cuidado com os horários da sua visita, cuidado com a ausência do esposo dentro de um lar, né? Nunca visite um lar, né, que tem lá uma mulher ou mais, desprovido da sua própria esposa. Sua esposa é ponto fundamental dentro do seu ministério, não é verdade? Cuidado com as visitas no local de trabalho, né? Cuidado com o tempo que você vai levar, sua conduta. Afinal, tem alguém ali trabalhando. E se alguém está trabalhando, alguém está pagando, né? E muitas vezes isso pode ficar muito ruim, né? Para você, para a igreja, para aquela sua ovelha que está ali trabalhando. Dependendo desse assunto de visitas, né? Você deve levar o conhecimento do rebanho e comunhão espiritual. O que eu quero dizer? A visita te ajuda a ser um pastor que conhece as suas ovelhas. Isso vai dar maior comunhão dentro da própria igreja, né? Quando visitar,
Não foque a sua visita numa única pessoa. Procure levar a palavra a toda a família da pessoa visitada. Inclusive, se houver ali visitas, vizinhos, né? Não deixe ninguém sem ouvir a palavra ou o seu sábio conselho do Espírito Santo. Tenha conversação sóbria, evite muitas brincadeiras exageradas, escárnios, na verdade. A conversa do pastor deve ser sempre sóbria. Procure falar sobre atualidades, porque através delas, né, abordando assuntos atuais, você poderá entrar em assuntos espirituais, verdade? Começamos falando do tempo, da política, das notícias e terminamos falando de Jesus de Nazaré. Glória a Jesus. Como se organizar? Como ter um programa organizado? Né? Você, candidato a pastor, como se organizar? Temos que ter um plano de trabalho. Claro que ele está sujeito ao Espírito Santo, porque você sabe que o homem faz planos, mas a resposta vem da boca de Deus. Então, isso não evita eu de fazer planos. Eu tenho que sujeitar os meus planos ao Espírito Santo. Vamos ao programa em si? Vamos falar aqui, vamos dividir isso aqui em 3 partes, né, do seu programa. Primeira parte, sobre a saúde, a sua saúde. Ela é de suma importância. São muitas pessoas que dependem da sua instrução. Alguns cuidados necessários. Reserve um dia da semana para o seu descanso. Geralmente os pastores fazem isso às segundas-feiras, mas pode ser qualquer outro dia, né? Mas reserve um dia para o seu descanso. E tome cuidado que quem deve cuidar das ovelhas é você, não elas cuidarem de você. Muitas vezes o pastor se revela sempre enfermiço, ou seja, enfermo, né? E as ovelhas preferem um pastor saudável. Claro, às vezes adoecemos, mas não podemos fazer disso aí um monumento. Muito cuidado com isso. Procure não prolongar seus cultos, reuniões, os trabalhos desnecessariamente. Quando for necessário, o Espírito Santo vai te indicar. Mas, do contrário, procure cumprir horários, né? Para que você tenha uma vida mais regrada. É verdade. Ter uma vida melhor no nível da sua saúde, né? Não se esqueça, pastor, ou candidato a pastor, que, como você, as suas ovelhas também têm seus afazeres. Um culto que termina muito tarde, ou que não começa no horário, certamente vai influenciar na vida das suas ovelhas. Então, muito cuidado com isso. É muito comum, muitas vezes, o pastor aguardar chegar todo o rebanho para iniciar um culto. Não é verdade? Onerando justamente o que é fiel. Chegou no horário, né? E depois vai ter um culto prolongado por conta dos que se atrasaram. Seus membros têm mais o que fazer, muito cuidado. São muito comuns na vida de um pastor, especialmente resfriados constantes. Um dos motivos é que após uma mensagem, né, não é verdade, suamos muito e às vezes sem cuidado nenhum saímos aí no tempo, bebemos gelado, que vai causando essas constantes. Já dentro do plano cultural e intelectual, né, os cuidados do pastor, é verdade. Eu creio que um dos maiores é saber temperar cultura com espiritualidade. Alguns se dizem muito espirituais, eles asseveram: a letra mata e o espírito tudo vivifica. Mas Paulo também diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então temos que ter uma balança justa para fazer uma mistura perfeita entre conhecimento e espiritualidade, não deixando nunca um em detrimento do outro. Procure se informar e se formar. Existem não somente universidades, que nem todos nós podemos frequentar,
mas cursos livres, inclusive muitos cursos até gratuitos aí hoje, com essa febre da internet. Você estuda o que você quiser, gratuitamente, não é verdade? Também a maioria de nós, especialmente alguns de poucos recursos, devemos aprender a ser autodidatas, ou seja, estudar muitas vezes sozinhos, e até mesmo longe de mestres, de professores, de guias, intelectuais. Busca de esclarecimento. As suas dúvidas não passam por cima daquilo que você não entendeu. Por isso é importante você ter o seu dicionário, sua enciclopédia, o seu atlas e por aí afora. Não passe por um texto bíblico jamais sem entendê-lo, inclusive sua gramática, seu vocabulário, seu contexto. E além do que hoje, existem muitas revistas especializadas para pastores, para nós, muitas edições aí, nem são coisas muito... E por fim, dentro disso, que nós falamos sobre a saúde, a parte cultural, intelectual, e temos a parte mais importante, a espiritual. Acompanhe comigo esse trecho, São Paulo apóstolo disse essa mensagem. Preste atenção. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Vamos dissertar esse breve versículo. Primeiro, Paulo pediu a capa. A capa fala dos seus cuidados com sua saúde. A capa para proteger do frio, consequentemente, de algumas enfermidades. Depois ele diz, traz também os livros. Ele se refere a livros mesmo para consulta. Eles servem para a edificação do nosso intelecto, para a nossa cultura. E por fim, o mais importante, ele diz, traga os pergaminhos. Isso é para edificação do espírito. Os pergaminhos se referiam às partes das escrituras sagradas, na verdade, onde continham ali a Torá, o Velho Testamento, os profetas, os salmos, os livros históricos, e Paulo sentia falta deles. Veja bem a divisão entre os livros comuns e os pergaminhos, os mais importantes, os pergaminhos. Como Paulo, não é verdade? Mesmo preso, se preocupava com a sua edificação. Nós devemos reservar tempo para o desenvolvimento espiritual, através da leitura devocional da Bíblia Sagrada. Muitas vezes lemos a Bíblia apenas para realizar um trabalho, um sermão, uma pregação, não é verdade? Mas precisamos ler a Bíblia devocionalmente, para alimento do nosso espírito mesmo. Devemos chorar sobre a Bíblia. Dentro da área espiritual, cabe ainda o pastor ter a sua oração pessoal, a sós com Deus. É o velho versículo, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora a Deus. Em secreto Ele vai te ouvir e vai te responder. Precisamos orar na igreja, precisamos orar no monte, precisamos orar nas vigílias, nas consagrações, orar nos nossos cultos, indubitavelmente. As orações de um pastor dentro de uma igreja são completamente diferentes das orações dentro do seu quarto. Na igreja ele ora como Jesus orou. Você lembra naquele episódio de Lázaro? Jesus disse mais ou menos o seguinte: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão, para que creiam que tu me enviaste. O pastor deve levar uma igreja de oração. A conduta dele em oração é importante. Mas não pode deixar de ter o seu particular com Deus. E
deve buscar uma comunhão plena com Deus, através da obediência da palavra, a confiança no seu chamado, confiança em Jesus Cristo. Sobre isso, inclusive, sobre a busca da comunhão com Deus, com o Espírito Santo, observe bem o texto de aos Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O mandamento aqui é você se encher do Espírito. É o tipo da coisa que mais ninguém pode fazer por você. Sem isso, a nossa igreja, o nosso trabalho para Jesus, não vai prosperar. Eu tenho que me encher do Espírito. Você tem que se encher do Espírito. Olha outro texto aqui em Colossenses 1,10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Vamos agora a uma outra área de organização, pastor. Uma pergunta. Como deve ser a organização da igreja? Então vamos começar fazendo algumas advertências sobre esse assunto. Amado, preste bastante atenção. Número 1. Cuidado para não rechaçar o que já existe nos departamentos. Aqui falamos de quem vai assumir uma congregação já formada. Muitos têm o costume de chegar, não sabem nem o que está acontecendo, e sai mudando tudo. Dirigentes, madeiras, didáticos. Não faça isso. Você primeiramente tem que se inteirar do que está acontecendo. Né? Muito bem. Isso é delicado, porque se o obreiro chegar, né, e for mudando tudo, não é verdade? Não, aliás, chega mudando tudo, vão falar que ele é intruso. E se ele não fizer nada, vão falar que ele é preguiçoso. Mas Deus vai te dar essa beleza. Você, primeiramente, visite os trabalhos da igreja, os departamentos da igreja, as subcongregações da igreja. Nunca chegue de surpresa, né? Avise de antemão para que as pessoas te aguardem, não sejam pegas de sobressalto, não pareça que é algum tipo de espionagem. Não. Segundo, observe tudo sem comentar. Você ainda não conhece os departamentos. Você não sabe o grau de dificuldades que eles estão enfrentando. Você só comente se for pedir, se alguém pedir a sua opinião. Reconheça então o trabalho existente. Veja o que é que está acontecendo. E só dê conselhos e críticas após você obter a confiança, o carinho dessas ovelhas, desses obreiros que estão à frente dos departamentos da igreja. Porque antes de você falar, você vai perder o seu tempo, gerar inimizades, não vai conseguir realizar o seu trabalho. Mas quando eles aprendem a confiar em você, eles vão fazer tudo que você manda. Não prometa presença contínua, do tipo, não, agora eu vou estar aqui toda semana, todo dia, toda hora. Você não é deputado nem vereador. E você não pode dizer que foi eu diante do anjo depois que você abrir a sua boca. Então cuidado, não prometa que você não pode cumprir. Isso aí vai denegrir a sua imagem, vai manchar, né, a impressão que a igreja tem ao seu respeito. E olhando tudo, você vai observar onde a sua presença é mais importante nesse início do trabalho. Né? Consulte os dirigentes antes de implementar qualquer mudança. Ouça eles, inclua eles nas determinações. O Espírito Santo vai te dar sabedoria para fazer com que as coisas aconteçam do jeito que é necessário, mesmo com as opiniões contrárias. Outro detalhe é a ministração. Boa parte da vida de um pastor é ministrando a palavra de Deus como bom dispenseiro de Deus. Então, aqui é uma área que você deve ter todo cuidado, se preparar o melhor que você puder, né? Vamos acompanhar Jesus. Olha o que ele diz em João 7,16. Jesus lhes respondeu e disse:
A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ou seja, se preocupe em pregar o que Jesus mandou. Simples. Não pregue de você mesmo. 2. A sua ministração, ela deve trazer mudança nas pessoas. Não apenas sentimentos do coração, uma regeneração da consciência do indivíduo. Jesus disse em João 12:46, eu sou a luz que vem ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Você tem que observar a sua pregação, sua doutrina, sua mensagem, sua instrução está trazendo luz às trevas, mudança nas vidas. Ou as pessoas estão ouvindo e permanecendo da mesma maneira. Muito cuidado. Outra coisa importante ao se ministrar é conhecer as ovelhas. Jesus foi claro em João 10:14, eu sou um bom pastor. Mas olha o que ele diz depois, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Você deve conhecer a sua ovelha e assim você saberá como se dirigir a elas. A melhor maneira de edificá-las através da palavra de Deus e do seu ministério. Você deve se preparar, porque é uma coisa muito triste no ministério. São os que voltam atrás. A sensação de abandono, muitas vezes, que Jesus passou algumas vezes. Lá em João 6:66, olha o que está escrito. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Quanta tristeza é gerada no nosso coração quando as ovelhas param de seguir os passos do pastor. E é interessante esse versículo que ele traz aqui ao João 6,66, é um 666. É uma atuação do próprio cão contra a vida das ovelhas do pastor. Mas, por outro lado, sem essa grande tristeza que Jesus também conheceu lá no monte, quando foi preso, onde todos fugiram, não foi nem um e nem dois, se sentiu ali abandonado. Quando Jesus está orando no Monte da Transfiguração, Jesus se sentiu abandonado também. Mas também existem os que retornam. A alegria de ver uma ovelha retornar é indizível, é incomparável. Veja aqui uma ovelha voltando, João 21:16. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Pedro estava voltando. Jesus soube como recebê-lo. Jesus, de alguma maneira, fez uma crítica velada através do amor e não de palavras. Jesus nos ensinou como receber alguém de volta. Com amor, com autoridade, dizendo as verdades são necessárias, mas sempre cuidadosamente. Muito bem, dentro desse quadro que nós estamos falando, essa vida pastoral, quais seriam as recompensas de um homem que se dedica ao Evangelho, se dedica ao pastoreio das ovelhas, que cuida daquilo que nem sequer é seu, que é o rebanho? Sim, há reconhecimento. Jesus reconhece, a sociedade reconhece. E olha aqui, você conhece 1 Coríntios 15:58? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quem disse isso, na verdade, foi o Espírito Santo de Deus. Ele não é homem para mentir. O seu trabalho não é vão. Nós não trabalhamos só por galardão, trabalhamos por amor a Deus e às ovelhas, ao Evangelho. Mas sabemos que temos um bom patrão. Saberá nos reconhecer no tempo oportuno. A Bíblia diz que quem trabalha recebe galardão. E não recebe o galardão da mão de qualquer um. A
Apocalipse 22:12. E eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a quem? A cada um, segundo a sua obra. Não somos salvos pelas obras, mas somos recompensados por elas. A Bíblia diz, muitas vezes vai bater o desespero na vida do pastor, diante de tantos acontecimentos, não é verdade? De tantas dúvidas, de tantas perseguições, né? Mas olha aqui um versículo que vai te ajudar nas horas difíceis. Apocalipse 1:20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Você. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Jesus passeia no meio da igreja e traz o anjo da igreja, o pastor, na palma de suas mãos. Você nunca está perdido. Você sempre está na palma das mãos de Jesus. A Bíblia diz, muitas vezes consolamos tantas pessoas, né? Tantas famílias, nos infiltramos em tantas situações. Sempre temos que ter uma palavra de consolo. E nós? Vai um consolo para o seu coração. 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lembre-se de Moisés. Moisés, num dado momento, no desespero da sua alma, pensou estar só. E orando, Deus respondeu a Moisés: eu te fiz andar esses 40 anos por esse deserto, para saber o que tinha dentro do teu coração. Lance sobre Deus, sobre Jesus as suas ansiedades. Muitas vezes lançamos sobre amigos, parentes, não é verdade? E que não vão poder nos ajudar. Mas Jesus terá sempre a resposta, o consolo para as nossas necessidades. Algumas introspecções daquelas pessoas que hoje já dirigem igrejas, congregações, subcongregações, trabalhos de toda sorte. Não é? Primeira pergunta que você deve fazer a si próprio. Você faz a você, eu faço a mim. Qual é o propósito de você estar nesse cargo? De estar fazendo o que você está fazendo no Evangelho. Aqui cabem muitas respostas. Eu não peço a você que responda a mim nem a ninguém, mas a você próprio. O que te levou ao ministério? O que você deseja através do ministério? Desta resposta é que poderá iluminar, né, o seu futuro ministerial. Por quê? Muitos sabem, estão ali em busca de uma profissão, estão ali em busca de dinheiro, estão em busca de fama, notoriedade e coisas semelhantes. Estão ali para satisfazer o seu ego. E alguns vão dizer: estou aqui porque quero servir a Jesus. Quero retribuir o amor que Jesus revelou por mim. É a única resposta certa. Ainda que Paulo foi bem claro, que muitos pregam o Evangelho, não é verdade? Por dinheiro, por contenda e por aí afora. Mas você pregue pelo motivo certo. Jesus de Nazaré. Retribuição, a bondade de Jesus para com você. Segunda pergunta interessante. Qual nossa parte em preparar as ovelhas para a volta de Cristo? Essa pergunta vai te levar a ser mais responsável com o que sai da sua boca. Você sabe que das suas palavras vão depender o preparo dessas ovelhas. Não é verdade? O temor de Deus vai ser inculcado em suas consciências através do trabalho do Espírito de Deus, através de você. Então você não pode pregar qualquer coisa, você tem que saber o que você está falando. Como me autodisciplinar? Porque nós temos que ter domínio próprio sobre os nossos sentimentos, nossas emoções, sobre o nosso ego, sobre a nossa carne. Como fazer isso? Está ali. 1 Coríntios 11:28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo,
E assim coma desse pão, beba deste cálice. Nada melhor que uma autoanálise. É bem verdade que muitas vezes nossa consciência se corrompe e já não serve de guia, de balança justa. Mas a autoanálise é sempre necessária. Você deve se perguntar como que juntamente com a igreja você vai ganhar almas. Como direcionar suas orações e coisas típicas aí. Né? Qual o modo de pensar de um ministro acerca do seu cargo? Muito bem. Vamos dividir aqui também, começando pelo que o obreiro, o ministro, o pastor deve pensar acerca de si mesmo. Eu tenho que me conhecer. Tenho que ter um pensamento acerca de mim mesmo. Sobre isso há uma história, ou pelo menos entre os pilotos da aviação civil, militar, de que só se conhece mesmo o piloto, e é o momento mais perigoso da vida dele, quando ele faz 500 horas de voo. Porque com 500 horas ele já é um piloto experimentado, apto para o trabalho. E é geralmente quando começa o relaxo, a irresponsabilidade, já não se tomam os cuidados que se tomava antes, já se saltam etapas do trabalho, né? Onde geralmente acontecem os acidentes, os problemas. E assim pode ocorrer conosco, obreiros, ministros de Deus. Com o tempo julgarmos que sozinhos nós vamos chegar a algum lugar. Que não precisamos tomar certos cuidados com a nossa vida espiritual. Isso aí se chama autoconfiança. Né? A autoconfiança, ela rejeita a instrução alheia. A pessoa se julga tão apta que não precisa mais da opinião de ninguém. Na autoconfiança falta a unção do Espírito Santo na vida da pessoa. Ela tem a unção de si própria, não é verdade? E olha bem, qual o remédio para o obreiro que está ficando autoconfiante? Primeiro, humildade para reconhecer, confessar e deixar este mal. É uma triade indispensável para retornar ao ponto de partida. E não vou colocar a culpa nos outros, a culpa é sua. A autoconfiança vem de nós mesmos. Qual a atitude correta, então? A nossa atitude correta diante desse caos aí de autoconfiança. Muito bem. Primeira atitude, diante de Deus, devemos ter humildade e submissão à vontade de Deus. E, por outro lado, também diante dos homens, devemos amar, devemos servir e andar de cabeça erguida, sabendo quem foi quem nos chamou. Dentro ainda desta lição, precisamos falar sobre a necessidade de pregar. Não é? A necessidade de pregar. Você sabe, fala aí aos Romanos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Você sabe também, creio que é lá em Coríntios, capítulo 1, diz assim, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Eu creio que, ministerialmente falando, aqui está o auge, o ápice, o ponto fundamental do trabalho, a pregação. Mesmo porque a Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? Não é verdade? E como pregarão se não há quem os envie? Então a pregação é fundamental dentro de uma igreja, na sua vida, amado ouvinte. Também, ainda acerca da congregação, os cuidados, né? Como você pensar acerca, primeiro de si mesmo, que nós falamos, e agora vamos falar sobre o que pensar acerca da congregação, onde você dirige, onde você trabalha. Né? Primeiramente, a congregação como um rebanho. Nunca se esqueça, já foi dito aqui hoje. Ele pertence à igreja e não ela a ele. Ou seja, você pertence à igreja. A igreja não é sua.
Por outro lado, você não é um menino de recado. Você é um profeta de Deus. E também, você tem que entender que a igreja não é seu servente. Você é que serve a igreja. E você e a igreja servem a Cristo. Você, levando esses 4 primeiros itens em consideração, vai evitar uma coisa que nós chamamos de assenhoramento da igreja pelo pastor. O pastor crer que a igreja é uma extensão da sua casa, dos seus bens e assim sucessivamente. Muito bem, acerca da congregação como rebanho, você tem a obrigação de apacentar, pastorear, guiar, alimentar, dar uma boa dieta. Você não pode pregar, como se costuma dizer, ao léu. Você deve pregar sabendo o que está fazendo. Por isso existe teologia sistemática. Por isso, além dos sermões na igreja, né, que são o exercício de dom do Espírito Santo, também a Bíblia fala que existem os ministérios de pastor, ministério de doutor. Você deve ensinar paulatinamente, mas sistematicamente o que a igreja precisa ouvir. Você alguma vez já parou para se perguntar o que eu estou ensinando à igreja? Use os cultos de doutrina para dar doutrinas sistemáticas, né? Assuntos que você vai até o final. Procure no Espírito Santo, que a igreja mais carece, e ensine meticulosamente. Muito bem. Descubra uma outra coisa importante: a causa que tem levado alguns crentes a ficarem fracos na fé. Você precisa descobrir para tentar aplicar o remédio certo. Não desista dessa alma. Ele está fraco, mas está dentro da igreja. Então ainda há alguma fé. E você bem pode aguar a fé desta ovelha fraca. Leve as ovelhas a ganharem almas. Isso alegra a alma das ovelhas. Proteja o rebanho, principalmente contra os falsos mestres. Muitos de nós é só oba-oba em cima dos altares. Nós estamos preparando nossas ovelhas contra as investidas das heresias, dos falsos mestres. Olha o que está escrito em Atos, capítulo 20, verso 29 e 30. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão rebanho. E que entre vós mesmos se levantam, preste atenção, entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Esse risco sempre vamos correr. E você deve preparar a sua igreja. Olha o que diz aqui. Portanto, amado obreiro, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Aqui um pensamento meu particular. Eu particularmente creio que um pastor não deve ser transferido de campo, de congregação, com muita rapidez. Não dá tempo de ele adquirir confiança, amor das ovelhas, para desenvolver um trabalho correto. Olha bem, Paulo ficou 3 anos ensinando. 3 anos seguidos. E Jesus, 3 anos e meio ensinando antes de voltar para a sua glória. E nós devemos ter esse cuidado também. Ainda acerca da congregação, qual a sua atitude em relação à congregação? Agora a congregação vista como uma esposa do Cordeiro, ou a noiva do Cordeiro. Você é parte da noiva, você faz parte da igreja, você é um membro do corpo de Cristo, mesmo você sendo um pastor, sendo um ministro. Mas você também é como amigo do esposo. Como amigo do esposo, você tem certas responsabilidades. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 11, é o verso 2. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Porque você é o amigo do noivo. Você está preparando a noiva para levá-la às bodas do Cordeiro.
Então você tem essa responsabilidade de preparar, ajeitar, embelezar e levar a noiva até os braços de Cristo. Muito bem. Como amigo também do noivo, você deve defender a noiva com a própria vida. Efésios capítulo 5, olha lá o verso 25 em diante. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Você deve tomar esses cuidados com teu rebanho. A Bíblia diz que a maior figura do amor de Deus, Jesus pela igreja, é o casamento, é o amor do marido pela mulher. E é ali que ele ensina que o marido deve dar a vida pela mulher e você deve dar a vida pelo rebanho. Você tem essa obrigação para com a igreja, santificar, purificar, com a lavagem da água, pelo poder da palavra, para apresentá-la a Jesus, sem mácula, sem ruga e nem coisa semelhante, mas santo e irrepreensível. Porque sem santidade, meu amor, ninguém verá Deus. Ainda o seu cuidado com a congregação como esposo, no caminho, o amigo elogia o esposo. Fale bem de Jesus. Aliás, a coisa mais fácil é falar bem de Jesus, porque ele é bom. Sua benignidade dura para sempre. Temos também o cuidado do pastor acerca da congregação e em outros detalhes, sobre outro viés. O pastor deve considerar a congregação como um edifício de Deus, morada do Espírito Santo, como uma lavoura a qual ele tem que cuidar todos os dias. Deve considerar a igreja como corpo de Cristo. E nesse particular, o pastor, são as mãos do corpo, porque é ele que vai guardar limpo, são e forte os demais membros da igreja. Como? Dando a eles um alimento espiritual, a comida, a bebida, vestindo com as armaduras de Deus, cobrindo com o manto da justiça. É interessante, né? O pastor, ele não deve ter somente olhos para ver o mal no seu rebanho, e nem só boca para criticar suas ovelhas. Você deve ter um coração para sentir suas necessidades. Isso se chama compassividade. Deus nos deu um sacerdote compassivo, que conhece nossas fraquezas, nossas limitações, nossos problemas. E você deve conhecer das suas ovelhas. Elas têm limites, frustrações, e assim você deve também levar cada membro da sua igreja cativo à vontade de Cristo. Acho que foi Davi que disse: minhas orelhas tu furaste, né? Quer dizer, me fiz escravo de ti. Paulo disse que era escravo de Cristo, não é verdade? Leve as suas ovelhas a esta bendita escravidão. Pastor, alguns conceitos sobre o que é um pastor. Preste atenção. Um pastor, entre outras coisas, ele é o capitão de uma companhia. Se você entender melhor isso, leia mais o livro de Josué, o general, né? Que representa o general da nossa salvação. Então ele tem que ter estratégias, né? Até de guerra, muitas vezes. Ele é chefe de trabalhadores. Olhe para Esdras e Neemias na reconstrução do templo, dos muros de Jerusalém, né? Como eles trabalhavam, os cuidados que eles tomavam, como eles conseguiam liderar, né? Todo aquele povo já combalido a uma vitória tão grande da reconstrução. Também o pastor, ele é embaixador de Deus na terra. Ageu foi embaixador. Paulo disse que era um embaixador mesmo em cadeias, né? Está lá em Efésios 6:20. Então o pastor é embaixador. O pastor é meio político. Para isso ele tem que ter habilidade
tato, discrição, delicadeza, juízo no trato das coisas. Agora, principalmente, o pastor é pastor de ovelhas. E sobre isso é interessante. Vamos a 3 objetos de uso pastoral, que representam figuras, né, espirituais. Todo pastor deve ter um cajado. O cajado é como diz os mineiros, é um trem comprido, né? E ele tem lá na ponta, como a curva do cabo do guarda-chuva. É justamente para buscar a ovelha que está se desgarrando. Não é verdade? O pastor tem uma vara, geralmente curta e fina. Mas também tem um bordão curto e grosso, para poder corrigir suas ovelhas ao voltarem a andar no caminho correto. Maravilha! E tudo isso você tem que ser para ser um bom pastor. Muito bem. Quando oramos pouco, o Espírito Santo nos usa pouco. E quando o Espírito Santo nos usa pouco, nós temos uma tendência de tentar coagir nosso rebanho, na força da nossa carne. É melhor orar do que coagir. É melhor pastorear no Espírito do que na carne. Os seus frutos não somente serão maiores, serão melhores e serão eternos. Procure inclinar o coração do rebanho, não ordená-los. Ordem em último caso, quando absolutamente necessário. Normalmente nós levamos o rebanho cativo, né, com amor, para a glória de Deus. É muito comum o pastor, no seu cargo, tomar certas decisões, levantar certas pessoas para determinadas áreas na igreja. Preste atenção, dê tempo a essas pessoas para orar. É claro, Deus falou com você, mas Deus precisa falar com essa pessoa também. Dê tempo. Essas pessoas que pedem tempo, geralmente serão os melhores auxiliares, serão os melhores obreiros, porque vão orar para depois tomar certas decisões. Né? Preste atenção, outro cuidado, é os dons do Espírito Santo dentro da igreja. Aqui eu sempre digo que existem 2 erros clássicos e antagônicos no evangelho atual. Um erro, que é o que o povo chama de 880, não é verdade? Um erro é a pessoa que não crê em nada de dom. Dom era para o tempo dos apóstolos e pronto, terminou. E o outro é a pessoa que crê em tudo. Não dominar esta área da igreja, o que também traz muitos problemas, não é verdade? Então segue o ensinamento de São Paulo Apóstolo, em Coríntios capítulo 12, não é verdade? Não quero, irmãos, sejais ignorantes quanto aos dons do Espírito Santo. Ensine, exorte, se tiver alguma coisa errada, fale, com carinho, cuidado, mas ensine os meninos o caminho que eles devem andar. Não é verdade? Um cuidado muito importante, são os espíritos de anarquia dentro da igreja. Anarquia nos fala de contracultura. Isso no nosso meio social, na década de 60 no Brasil, 50 nos Estados Unidos, houve um movimento muito conhecido, o movimento dos hippies, né? Acho que é assim, dos hippies. Eles eram contra tudo, né? Contra a família, contra as hierarquias, eram contra os governos, contra a moda, não é verdade? Contra a cultura. Outros são contra as filosofias cristãs. Outros são contra a ordenança, são verdadeiros discípulos de Lúcifer, porque eles não se submetem a ordenanças, né? São contra hierarquias. Outros são licenciosos. Há um negócio hoje em dia que Jesus só quer o coração, na verdade ele só quer o coração mesmo, porque do coração procede todas as saídas da vida. Se o teu coração for bom, você vai ser bom, né? Mas existem muitos licenciosos, libertinos, tentando se introduzir dentro da igreja. São pessoas que muitas vezes a ovelha simples tem facilidade de gostar,
porque propõe a elas um evangelho mais fácil, mais licencioso. Aí começa o desprezo ao pastor e assim por diante. Mas, amado pastor, quando isso acontecer, você deve usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E deve ter um consolo na sua alma. 2 Timóteo 3,12. Tome esta dose de consolo. E também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Você não é o primeiro e não será o último. Inclusive, a perseguição faz parte, na verdade, da coroação do nosso ministério. Porque nós pregamos contra o mundo secular, pecaminoso. Pregamos contra os crentes rebeldes. Isso vai trazer eles contra nós, à primeira vista. Essa é a verdade. E se não for assim, é porque a nossa palavra está destemperada, né? Aqui o ensinamento, mesmo quanto aos rebeldes, se eles são de salvação, às vezes são rebeldes por ignorância, Deus vai preparar um momento, as adversidades na vida desta gente. E você deve aproveitar esse momento para se achegar, não para criticar, para ganhar e não para perder. No caso de Moisés, ele também conquistou a confiança do povo rebelde. Deus queria lhe dar muitas honrarias, mas ele amava o rebanho de Deus. Ele aproveitou também aquele momento e ganhou ainda maior confiança do seu rebanho. Ame os rebeldes, então, né? E aproveite bem as oportunidades que Deus lhe concede. Também o pastor deve ter um espírito sacrificial. Olhar firme no Senhor e na sua obra. Isaías disse: olhai para mim, sereis salvos. Olhe para Jesus, olhe para o alto, de onde vem o seu socorro. Ele deve ter, por isso mesmo, uma vigilância constante. É sacrificial vigilar uma vida inteira por um rebanho, mas é tremendamente importante, né? Não tem como não fazer isso. Ele deve renegar o seu ego sem trégua. Não é renegar hoje, amanhã, são todos os dias da nossa vida. A Bíblia é clara: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Está aí. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tome muito cuidado, essa parte de nos sacrificarmos, né? O talento, fama, possessões, tudo isso pode acontecer, mas só a luz de valor para Cristo, quando isso foi importante para Jesus. Ter fama, talento e possessão para agradar somente a nossa carne, isso aí não provém de Deus. Agora, se isso vai trazer benefício ao Evangelho, provém de Deus. Reconhecer a situação da igreja e não se acomodar. É muito comum, muitas vezes o pastor, até por amor, né, ele esconder realidades da igreja. Às vezes a igreja não está bem em alguma área. É preciso reconhecer isto e não se acomodar, não. Tomar providências, né? Orar, porque Deus dê direção, é verdade. E outra coisa, hein? Tem muita gente reformando ovelha, não regenerando. E reforma nunca dá certo, né? Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Assim, se alguém está em Cristo, ele não é reformado, ele é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O Evangelho não é para reformar, o Evangelho é para regenerar. Mais uma vez, o pastor Luiz Carlos agradece a sua atenção, sua paciência em me ouvir durante aí mais de uma hora, né? E o meu desejo sincero é que haja edificação. Você tenha aprendido a lição de hoje, isso te ajude a ser cada dia mais um grande homem de Deus. É para isso que você foi chamado. Segue em seguida, como eu disse sempre, os endereços para contato, perguntas e por aí afora. Estamos à sua disposição. Que Deus lhe abençoe poderosamente. Que eu possa contar com você aqui na nossa próxima lição, para a honra, glória e louvor do Senhor Jesus. A paz do Senhor.